Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto hoje que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Vamos ler daqui o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, estamos todos carecidos de esperança, Senhor. Não esperança como uma mera expectação positiva, mas da esperança viva de Israel, chamada Cristo. Que o Senhor venha falar aos nossos corações no dia de hoje, de um modo vivo, e que nenhum de nós permaneça do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje, meus amados, é uma chamada para que nos aquietemos em Deus. Só Ele sabe os planos que tem a nosso respeito. E mais uma vez eu gostaria de trazer instrução e encorajamento acerca das nossas muitas demandas. E são demandas que têm se avolumado nos últimos tempos, nos inquietado o espírito, nos tirado o sono. As palavras trazidas aqui pelo profeta Jeremias no contexto da carta do Senhor aos cativos em Babilônia trazem esclarecimento sobre certos acontecimentos que nos sucedem e continuam nos sucedendo. O contexto, no geral, fala dos caminhos usados por Deus para que a nossa bênção chegue às nossas mãos, tanto para a salvação quanto para a vitória, no meio das lutas mais intensas. O profeta Isaías diz algo semelhante. Ele diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. A carta aponta algumas revelações preciosas em meio aos nossos cativeiros, em meio às nossas agonias mais profundas. Primeira revelação: a situação difícil não é desculpa para a improdutividade. Versículos 4 a 6 dizem: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Enquanto estamos vivos, do lado de cada eternidade, sejamos produtivos. O que chegar às nossas mãos para fazer, façamos sem reclamações. Em segundo lugar, ou segunda revelação, sejamos benignos com os opressores, também com eles. Somos peregrinos e forasteiros em terra alheia. Precisamos deixar a nossa marca. O versículo 7 do contexto diz: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Os métodos e estratégias de Deus são diferentes das dos homens. Aí vem a terceira revelação do contexto. O Senhor tem um tempo próprio para todas as coisas. Nada acontece fora desse tempo, pois Ele é quem sabe os planos que tem a nosso respeito. Os versículos de 8 a 11 dizem: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem.
Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Que não nos deixemos enganar pelos profetas, sonhadores e prognosticadores em nosso meio. Tudo em nossa vida é preparação da parte de Deus. E só Ele sabe a didática a ser usada com seu povo de dura cerviz. Aí vem a quarta revelação. Só quando buscarmos de todo o nosso coração, Ele se deixará encontrar. Uma oração hipócrita não sobe à presença de Deus. Os versículos de 12 a 14a dizem: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Façamos a vontade de Deus, que nos deixemos ministrar pelo Espírito de Deus, que não façamos ouvidos de mercador as palavras trazidas pelo Espírito de Deus aos nossos corações. Atentemos para elas enquanto há tempo. O que esse acontecimento tão antigo tem a ver conosco hoje? Em primeiro lugar, temos lidado com muitas demandas. As lutas parecem não ter fim. E no meio disso tudo clamamos, buscamos ao Senhor em lágrimas, e em muitos momentos, na nossa miopia espiritual, tendemos a achar que os nossos problemas só pioram a cada dia, especialmente depois que oramos. Mas será que é isso mesmo que tem acontecido? A resposta definitivamente é um sonoro não. No meio de tudo há um plano maior, um propósito que não conseguimos mensurar ou sequer enxergar. Deus não está com seus ouvidos moucos para que não nos ouça, ou com seus olhos impedidos de nos enxergar. Na verdade, Ele tem o controle soberano de absolutamente tudo. Em segundo lugar, a tendência ao negativismo e ao imediatismo parece impedir que enxerguemos que tudo, absolutamente tudo, faz parte do agir de Deus, para que aquilo que tanto ansiamos chegue às nossas mãos. Os cativos de Babilônia esperaram 70 anos para que o cativeiro terminasse. O propósito de Deus para a situação, só Ele sabe. Só temos que saber que Deus está lá e agindo. Li um livro cujo título era Deus trabalha no turno da noite. A ideia central encontrada ali era mostrar que no silêncio de Deus há um grande agir sendo elaborado. E o Senhor diz para cada um de nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que nos aquietemos. E em terceiro lugar, ou terceiro ponto, de repente, aquilo que nos faz sofrer e sentir dor não é necessariamente um mal em si mesmo, quando muito, um meio mais doloroso e inevitável para alcançarmos o que tanto desejamos. O que é que essa brevíssima mensagem nos ensina no dia de hoje, sobretudo no meio das nossas agonias mais profundas? Sim, porque todos nós estamos fazendo travessias dolorosíssimas. Em primeiro lugar, nada é razão para deixar de ser produtivo. A nossa força vem de Deus. Em segundo lugar, usemos as armas espirituais com os nossos perseguidores e opressores. Sejamos benignos e compassivos para com eles. É sobrenaturalmente possível. Em terceiro lugar, não nos esqueçamos do tempo e dos planos de Deus que não alcançamos. E por último, busquemos ao Senhor com inteireza de coração,
O desejo do coração amoroso do Pai Celestial não é nos destruir, Ele deseja que sejamos transformados, e sem dúvida o sofrimento é um grande formão da parte dEle para esculpir em nós o caráter de Cristo. E vamos combinar que há muito ainda a ser mudado em nós. E cada situação revela isto. Todos estamos em obras, e Papai trabalhando incansavelmente para aqueles que nele esperam. Só um pouco mais de paciência, a obra ficará linda. Aliás, paciência se aprende, se forja no meio das agonias mais profundas. Melhor desacelerar e aprender logo. Quando cooperamos, dói menos. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações e nos ajude a ser benignos e compassivos no meio da nossa jornada por esta terra. Que assim seja em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, por todos os queridos que atravessam estreitos, estreitíssimos, que passam por veredas difíceis e que carecem de uma intervenção poderosa da Tua bendita graça. Vem falar conosco, que essa palavra desça aos corações e traga transformações reais, e que assim seja em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. E Deus fale aos nossos corações e continue incessantemente falando conosco em nome de Jesus. Amém.